Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex. Estamos dando uma olhadinha aqui no dicionário bíblico. Umas palavrinhas aqui que se encontra na Bíblia, né? Para que nós venhamos acrescentar um pouco o nosso conhecimento sobre certos assuntos. E hoje nós vamos ver aqui a palavrinha voto. É uma palavrinha que hoje existe pessoas que fazem isso, né, em algumas comunidades cristãs aí. E aí vamos tentar ver aqui quem fazia, por quê, como é que era, né? Então, vamos trazer algumas informações aqui com relação à palavra voto, beleza? Vamos lá então. Voto. Na teologia moderna, o voto se define como uma promessa livre feita ao Criador de um bem possível e melhor que o seu contrário. O voto é um ato de culto que afirma a divindade do ser o qual feita a promessa. Então, o voto é um ato de culto, né, aqui, conforme está dizendo aqui. No Antigo Testamento, os votos são frequentemente mencionados e pertencem às mais antigas práticas cultuais de Israel. É interessante a gente abordar isso. Então, o povo de Israel, a gente tem que entender, pessoal, que na Bíblia que a gente temos, a biblioteca, né, que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, existe ali dentro literatura que era do povo de Israel e literatura que narra a história do Messias e alguns atos dos apóstolos, né? Algumas cartas de recomendações dos apóstolos, que nós conhecemos como Novo Testamento. Então, nós temos que entender que a literatura que nós conhecemos como Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, é do povo de Israel, né? Que narra a cultura, a tradição, a história do povo de Israel. É importante você ter isso. E aqui está falando, né, com relação à cultura de Israel. O voto de Jacó de adorar em Betel, Gênesis capítulo 28, verso 20. O voto de Israel para obter uma vitória na batalha, Números capítulo 21, verso 2. O voto de Ana para obter um filho, 1 Samuel capítulo 1, verso 11. O voto de oferecer um sacrifício feito por Abisalão, 2 Samuel capítulo 15, verso 8 em diante. O voto de Davi de providenciar uma morada para a arca, pessoal. Salmos capítulo 132, verso 2. O voto de Jefté, um caso especial, que está em Juízes capítulo 11, verso 30 em diante. Emiti-lo e executá-lo com tanto rigor foi um ato precipitado, né, de Jefté, no caso aqui, mas de demonstrar a seriedade do voto no antigo Israel. O voto de Nazirato, na verdade, era outro caso especial, que se encontra em Números capítulo 6. Os votos podiam ser feitos a um falso Deus como ao verdadeiro. Jeremias capítulo 44, verso 25. São frequentemente as alusões ao dever de cumprir os votos feitos. Em Daniel capítulo 23, verso 22, Salmo capítulo 22, verso 26, Salmo capítulo 50, verso 14, Salmo 56, verso 13, Jó capítulo 22, verso 27,
Isaías capítulo 19, verso 21 e João capítulo 2, verso 9. Tem muitos outros textos aqui, pessoal, mas não vou estar prolongando. E a quebra do voto era amaldiçoada, né, que se encontra em Malaquias capítulo 1, verso 14. A obrigação é uma coisa tão grave que não se pode fazer um voto precipitado e irrefletido, nem adiar o seu cumprimento. Então, o povo de Israel, eles tinham leis, né? Tinham leis que podiam reger o voto, como era feito. Provérbios, capítulo 20, verso 25, e Eclesiástico, capítulo 18, verso 22 ao 24. O motivo habitual do voto era o de dar mais força à oração. O termo grego em euche significa tanto o voto como a oração. O objeto do voto podia ser qualquer coisa ou ação nas possibilidades da pessoa. Então, o voto poderia ser qualquer coisa. Aí está dizendo aqui, por exemplo, Ana ofereceu seu primogênito. Então, Ana ofereceu seu primogênito para poder estar trabalhando para o eterno. Então, foi uma ação dela. Contudo, o objetivo do voto era, em geral, um sacrifício. E os votos deste tipo eram regulamentados pela lei do Pentateuco. Então, existia normas, que regia, né, os votos. Isso aqui é importante. Relativo aos sacrifícios, a carne de uma oferta votiva tinha um grau de consagração inferior à da carne da oferta de ação de graças. Levíticos, capítulo 7, verso 16 em diante. Na lei de Deuteronômio, os votos, como os outros sacrifícios, devem ser cumpridos somente no santuário central. Deuteronômio, capítulo 12, verso 6, Deuteronômio 12, verso 11, verso 17 e verso 26. A vítima deve ser sem defeito. Levítico, capítulo 22, verso 18. Duas séries de regras particulares faziam pensar que o cumprimento do voto fosse, muitas vezes, mais difícil do que quem o pronunciaram havia pensado. Levítico, capítulo 27, verso do 1 ao 8. Prevê a comutação dos votos com ofertas em dinheiros. Números, capítulo 30. Prescreve que os votos da mulher que depende de um homem podia ser anulado pelo pai ou pelo marido. Interessante isso aqui. Então, eles tinham uma cultura que a mulher que era dependente do pai, a filha no caso, o pai podia anular o voto. E no caso, se ela fosse casada, o marido também poderia anular o voto. Então tá aí algumas informações sobre o voto. Agora é importante a gente salientar que você não vê, aqui tem um pouquinho ainda aqui, ó. No Novo Testamento fala-se somente 2 vezes em voto. O voto de Paulo, em Atos capítulo 18, verso 18, e o voto de 4 irmãos de Jerusalém, em Atos capítulo 21, verso 23 em diante. A alusão a raspar a cabeça faz pensar que se tratava nos 2 casos de voto de nazireato. Então, esses personagens aqui que narram em Atos dos Apóstolos, eles eram judeus, eles estavam enquadrados na lei do Pentateuco. Então, pelo fato de eles serem judeus, eles podiam fazer, os votos lá que eles aprenderam na sua infância. Então, é importante a gente destacar que hoje em dia você não vê Jesus, e Yahushua ensinando nada sobre voto para os seus discípulos. Então, hoje você vê muito acontecendo nas igrejas. É um perigo, porque eles não têm nada que rege isso. Então, você fazer esse tipo de voto, é importante, se por acaso você queira fazer, faça você sozinho, com um propósito. Senhor,
em oração, entre você e o Eterno, né? Entre você e o Eterno pode fazer qualquer coisa, né? Mas é que é interessante que você não vê o Messias ensinando nada sobre isso para seus discípulos, né? Eu acredito o seguinte: se você obedecer o que ele ensinou para os seus discípulos, já basta, né? Você não precisa fazer nada assim com relação a voto, essas coisas. Pelo menos é o que eu penso. Beleza? Então tá aí mais uma palavrinha, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.